A paz de Deus com todos, irmãos. Eu sou o irmão Fábio e mais uma vez gostaria de falar um pouquinho das coisas de Deus. Irmãos, a palavra de hoje, na manhã deste dia, está em 2 Reis, capítulo 5. O título diz: Naamã é curado da lepra. Eu quero ler com a ajuda de Deus e com a guia do bom Espírito. E Naamã, chefe do exército da Síria, era grande homem diante de seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dava livramento aos sírios. E era este varão homem valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta, que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou o Senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina, que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: Vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 siclos de ouro, e 10.000 mudas de vestido. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo, em chegando a ti esta carta, saibas que eu te enviarei Naamã, meu servo, para que restaures de sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou seus vestidos e disse: Sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie uma carta a mim para restaurar um homem da sua lepra? Pelo deveras notai, posso vedes que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouviu Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgou seus vestidos. Mandou dizer ao rei: Por que rasgaste seus vestidos? Deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Glória a Deus. Somente esses versos, irmãos. Cumprido aqui, glória ao nome do Senhor. Peço que todos continuem lendo em casa. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, palavra bem conhecida, aleluia, do Evangelho do Senhor, através da segunda carta de Reis, capítulo 5. Glória a Deus. Amados e queridos irmãos, hoje, aleluia, o Senhor, através dessa palavra, irmãos, glória a Deus, traz, aleluia, à frente um homem chamado Naamã, glória a Deus, comandante, aleluia, general dos exércitos da Síria, glória a Deus, os arameus, glória a Deus. Naamã era homem muito de prestígio diante do rei, aleluia, do povo sírio, herói de guerra, valoroso, glória a Deus, pois em suas mãos a Síria havia tido muitas vitórias em batalhas, glória a Deus. Era conhecido como herói de guerra, aleluia. Só que era assolado por uma enfermidade terrível, glória a Deus. Ele tinha lepra, era leproso, aleluia, glória a Deus. E todo o seu prestígio com o rei, todo, aleluia, o seu dinheiro, a sua fama, aleluia, não o livrava do sofrimento, da dor, da doença, glória a Deus. Uma doença que para a época não tinha cura, santo é o Senhor. Sofria demais, aleluia, glória a Deus. E ainda que, aleluia, as leis da Síria, aleluia, para esse caso, eram mais brandas, as leis sociais de isolamento, né? Aqui do que as leis de Israel. Que a lei de Israel, aleluia, para esses casos a pessoa tinha que viver, aleluia, isolamento social. Vivia em cavernas, afastado dos demais. Glória ao nome do Senhor. Bastante comunhão, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Agora, através da palavra de hoje, aleluia,
Deus nos traz à frente como devemos ser fiéis a Deus, aleluia. Como nós devemos andar, aleluia, diante do Senhor, seja aonde for, aleluia, e do modo que for. Havia, irmãos, aleluia, dentro do reino da Síria, uma pequena jovem, uma menina, serva de Deus, verdadeira, aleluia. Ela havia sido levada em cativo, aleluia, glória a Deus, pelo exército e dada, aleluia, para ser uma escrava da esposa de Naamã, para ser uma serva da esposa de Naamã, glória a Deus. Aqui, irmãos, aleluia, vemos que a história de Naamã começa a mudar, aleluia, glória a Deus. Porque, irmãos, aleluia, quando você não conhece a Deus, quando você não conhece, aleluia, aleluia, as coisas de Deus, mas quando encontra com alguém verdadeiro, alguém que, aleluia, tem dentro de si, aleluia, uma verdadeira fé, aleluia, glória a Deus. E ali, aleluia, glória a Deus, pois, aleluia, essa menina, glória a Deus, essa escrava, aleluia, teve ali com a sua patroa, glória a Deus, e falou para ela, santo Deus, mas se Naamã fosse lá para Israel, glória a Deus, e encontrasse o profeta que está em Samaria, aleluia, na hora, glória ao nome do Senhor, as suas chagas seriam libertas, glória a Deus, aleluia, santo, santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Pois, aleluia, glória a Deus, ela falou com firmeza, ela falou com certeza, aleluia, que o profeta que havia em Samaria era usado por Deus, aleluia, glória a Deus. E ele, aleluia, livraria as suas chagas, glória a Deus, santo Deus. Não, irmãos, aleluia, por causa do profeta, glória a Deus. Ela deixou bem claro que não era, aleluia, por causa do profeta, mas sim pelo poder de Deus que havia no profeta, glória a Deus. E aqui vemos, aleluia, temos uma constatação, aleluia, glória a Deus, que uma escrava, uma menina que foi arrancada do seio da sua terra, da sua família, da sua crença, estava numa terra estrangeira, aleluia, onde tudo era novo, assustador, aleluia, mas ela, aleluia, através, aleluia, de um bom trabalho, glória a Deus, aos seus novos patrões, aleluia, ficou ali, vamos dizer assim, até com dó, aleluia, de ver o sofrimento que o patrão dela tinha, glória a Deus, e ela anunciou, aleluia, Deus para aquele casal. Naamã, aleluia, apesar de tanto poder, aleluia, de ser um general, aleluia, deu ouvido, aleluia, àquela menina, glória a Deus. Deu ouvido porque viu sinceridade, viu verdade no falar daquela menina, glória ao nome do Senhor, aleluia. Foi encontrar com o rei, aleluia, disse ao rei, olha, lá em casa, aleluia, está uma escrava, aleluia, da terra de Israel, e me falou sobre um profeta, glória a Deus. O rei, aleluia, pediu a ele, aleluia, glória a Deus, disse a ele que ia escrever uma carta ao rei de Israel, recomendando a chegada dele, glória ao nome do Senhor. Naamã, aleluia, glória a Deus, levou presentes, levou ouro, prata, roupas finas, glória a Deus. E foi, aleluia, com um pensamento, aleluia, que iria ser recebido do tamanho da sua altura social, como um general, glória a Deus. Mas ele não sabia, aleluia, que o rei de Israel já havia até rasgado os seus vestidos, glória ao nome do Senhor, por achar que era uma armadilha do rei da Síria, que ele não era ninguém, não era um Deus, aleluia,
para receber alguém no seu reinado e livrar-se ele de uma doença rara. Glória ao nome do Senhor. Santo Deus, bastante comunhão, irmãos, aleluia. Glória a Deus. Santo, santo tu és, glória a Deus. Mas, irmãos, aleluia, quando Deus quer fazer uma obra em sua vida, quando Deus quer trabalhar ao seu respeito, aleluia, nada daquilo que você pensou em sua mente vai acontecer, glória a Deus, porque Deus quer fazer uma transformação, glória a Deus, aleluia. Quando Deus quer te mostrar algo, aleluia, tem que haver humildade em seu coração, glória a Deus. E apesar da expectativa de Naamã, aleluia, estar em alta, o profeta Eliseu nem saiu de casa para recebê-lo, glória a Deus. E o general, aleluia, somente mandou apenas, aleluia, um mensageiro falar com o general, glória a Deus, dando uma receita, aleluia, como quando você vai no médico, aleluia, quando você vai no médico, aleluia, e o médico te examina, faz exames e depois ele te dá uma receita para você pegar um remédio. Glória ao nome do Senhor. E a receita naquele dia, aleluia, para o general Naamã era: vai, lava-se 7 vezes no Jordão. Glória a Deus. Aleluia, santo Deus. Essa, aleluia, irmãos, era a receita de Deus na vida do Naamã naquele dia. Santo Deus. Qual é a sua receita hoje, irmãos? Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Qual é a receita que Deus te passou? Aleluia. Que com sua falta de humildade você não consegue mudar os seus hábitos, seus aspectos. Aleluia, mesmo enfermo, mesmo doente, glória ao nome do Senhor, mesmo na guerra, aleluia, você não aprende a lição, você não tem humildade suficiente, aleluia, para sequer tomar o remédio na hora certa. Glória a Deus, santo é o Senhor, aleluia, glória a Deus. Mas te diz Deus hoje por essa palavra, a receita para você que está em casa, aleluia, glória ao nome do Senhor, é orar sem cessar, glória a Deus, é bater na porta da misericórdia de noite e de dia, glória ao nome do Senhor, é estar em comunhão com o céu, é estar em comunhão com o Senhor, glória ao nome de Deus, aleluia. Toma bastante esse remédio, irmãos. 2 vezes ou até 3 vezes por dia. Glória a Deus. Fique nos caminhos do Senhor. Aleluia. Apresenta, aleluia, glória a Deus, os seus problemas, as suas vitórias, as suas conquistas, as suas derrotas. Aleluia. As suas doenças na mão de Deus, glória a Deus. Não espera do homem, aleluia. Não crie expectativa na sua cabeça, aleluia. Santo Deus, de coisas, aleluia, que não vão acontecer, glória a Deus. Naamã, irmãos, aleluia, ficou furioso, glória a Deus. Ele esperava, sonhava, aleluia, com 1000 coisas em sua cabeça, glória a Deus. O nosso problema, o nosso defeito, amados e queridos irmãos, é que às vezes imaginamos demais. Em nossa mente, aleluia, nós idealizamos uma cura perfeita, uma cura mágica, glória a Deus. Aleluia, por certo, aleluia, Naamã havia, aleluia, imaginado, sonhado em sua mente, aleluia, que o profeta sairia e iria ao seu encontro com uma roupa de linho branca, glória a Deus, que ia invocar a Deus dos céus, e aleluia, e os céus e as nuvens iam se abrir, aleluia, e aparecer o Senhor no céu, apontar para ele e dizer: Naamã, você é o cara, glória ao nome do Senhor. Para, irmãos, glória a Deus, santo ao Senhor. Vamos parar, irmãos, glória a Deus, de pensarmos assim. Temos uma mania de acharmos que somos alguma coisa, aleluia, no reino dos céus, aleluia. Irmãos, quando Deus quer exaltar alguém, Ele exalta, mas não precisa do seu roteiro, glória a Deus. Naamã ficou tão furioso, aleluia, que disse, aleluia, o Rio Jordão não é, aleluia, nem de perto o melhor do que os rios que eu tenho na Síria, de águas cristalinas.
não era esse rio lamacento, glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, irmãos, essa é a lição da palavra, aleluia, na manhã desse dia. Para de querer curas mágicas, pois Deus quer nossa obediência e humildade, irmãos, aleluia. Glória a Deus, muitas vezes, mesmo caído, nós não conseguimos ter a obediência e a humildade. Santo é o Senhor. Então, irmãos, aleluia, os servos, aleluia, que vieram junto com Naamã, o convenceram a fazer aquilo, aleluia, pois disseram, aleluia, já estamos aqui, vamos ser práticos. E o profeta não havia pedido nada, aleluia, tão difícil de fazer. Glória a Deus. E lá, aleluia, glória a Deus. E não custava nada, glória a Deus. E ali, aleluia, Naamã disse eles, vamos fazer, porque não é impossível, glória a Deus. Mesmo contrariado, Naamã cedeu, desceu as águas do Jordão e mergulhou por 7 vezes, aleluia. E com o resultado do 7º mergulho, aleluia, a sua pele emergiu limpa como de uma criança, glória a Deus. E o milagre físico levou uma conversão espiritual no coração e na mente de Naamã. Glória a Deus, aleluia. Naamã voltou a Eliseu e declarou, eis que agora conheço que em toda a terra não há Deus senão o de Israel. Glória ao nome do Senhor. É sempre assim, irmãos, glória a Deus. Muitas vezes não cremos e não acreditamos, mas quando vem um milagre, aleluia, impossível em nossas mentes, aleluia, nós cremos no Senhor, aleluia, e sabemos o tamanho do seu poder. Glória a Deus. Mas por quanto tempo dura? Glória a Deus. Por quanto dura, aleluia, o tempo do milagre nas suas vidas? Glória a Deus. Naamã tentou, aleluia, dar presentes, mas Eliseu recusou, aleluia, para mostrar que a graça e o poder de Deus, aleluia, não se pode comprar, pois é de graça, aleluia, é de quem Deus se compadece, aleluia, por sua misericórdia. E a palavra já vai acabar, amados e queridos irmãos, aleluia. Nesta manhã, aleluia, mas te diz Deus, aleluia, aleluia, por essa palavra que nos ensinou, aleluia, através de Naamã, um general sírio, aleluia, que teve a humildade de ouvir, aleluia, porque o Senhor não tem, aleluia, e não faz acepção de pessoas, glória a Deus. Deus, aleluia, santo é o Senhor, glória a Deus. Não tem orgulho, aleluia, pois o orgulho é obstáculo para Deus te alcançar e fazer uma cura em você. Aleluia, glória a Deus. Para de achar, aleluia, que o Senhor é mágico, que as coisas, que curas mágicas, que coisas mágicas vão acontecer na sua vida. Glória a Deus. Pois se não fosse uma menina escrava e um mergulho num rio lamacento, não haveria cura. Glória a Deus. Deixa Deus trabalhar na sua vida, irmãos. Deixa Deus te mostrar, aleluia, que com humildade, com fé e com o crer nele, ele trabalha na sua vida, resgata, te transforma e coloca você em pé para cantar. Glória a Deus. Vitória, vitória e vitória no nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra. Deus seja hoje e eternamente louvado.